Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, então vou corrigir uma questão que costuma tirar todo mundo aí do sossego, né? Costuma ser uma pedra no sapato, que é uma questão de probabilidade de quem? Do CESP, né, gente? Inegavelmente, quando a gente fala em análise combinatória, probabilidade, duas coisas. Primeiro, são extremamente recorrentes em provas do CESP, então quando consta no edital, raramente elas deixam de cair na prova, então, ou seja, tem no edital, pode ter certeza que a questão vai estar na sua prova. Pode ter certeza que vai estar lá na sua prova, tá? Então, seja tanto para cargo de nível médio, quanto para cargo de nível superior. Tá no edital, você já sabe que vai ter. A pergunta é se vai vir só uma, duas, três ou cinco. A pergunta já é um pouco diferente, tá? Outra coisa que você sempre pode esperar questões do CESP mais trabalhosas, mais interpretativas. Cuidado que nem sempre ele alivia nas contas, principalmente em probabilidade. Não é incomum você ter questões com contas de decimais muito chatas. Como ele faz aquele negócio de maior que, menor que, né, das assertivas, ele às vezes põe assim, é superior a 0,52 e a diferença às vezes está na segunda casa decimal. Então, ou seja, vale a pena ficar um pouco mais de olho aí nas questões do CESP referente a esses conteúdos, beleza? Então, coloque aí questão pra gente, questão super recente do TRT, 7ª região, Ceará, né? A prova foi bem agora mesmo, né? Então, coloque aí pra gente, por favor. Bom, então nessa questão ele fala assim, se na presente prova, em que cada questão tem 4 opções de resposta, um candidato escolher ao acaso uma única resposta para cada uma das 4 primeiras questões. Então, a probabilidade dele acertar exatamente 2 questões será igual a... Gritei à toa, gastei minha preciosa voz à toa, você já entendeu que esse exatamente aí faz muita diferença. Gente, essa é uma questão clássica de probabilidade. Acho que ela já caiu na maioria das bancas. Então, é aquela questão quase que a gente decora, tá? Porque ela é extremamente recorrente. Esse jeitão aí mesmo, tá? Então, beleza. Então, volta o tape aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó, se na presente prova, em que, antes a gente resolver, só uma ressalva. O CESP, gente, ele tem, na realidade, a forma padrão dele é de assertivas, né? Então, que uma errada elimina uma certa. Então, é como se uma questão certa vale 1 ponto e a questão errada vale -1. E se você não marcar nada, vale 0, tá? Essa prova, ela veio de múltipla escolha, que é mais atípica aí para o perfil do CESP. Ai, Cássia, então quer dizer que se eu tenho lá uma prova de 100 questões, estilo CESP, no estilo padrão do CESP, se eu acertar 50, mas errar 50, minha nota é 0, é isso mesmo. Então, ou seja, cuidado, porque o CESP você tem que ter outras estratégias também de resolução de questão mediante a isso. Nessa prova aqui não era assim, era questão de múltipla escolha, mas tem prova dela, aliás, a maioria das questões dela são desse tipo, uma certa anular uma errada, tá bom? Ou falei o contrário, né? Uma errada anular uma certa. Então, vamos lá. Se na presente prova, em que cada questão tem 4 opções de resposta, um candidato escolher ao acaso uma única resposta, uma das 4 primeiras questões. A probabilidade dele acertar exatamente 2. Gente, para ele acertar exatamente 2, então ele tem que acertar 2. Acertar 2 e errar 2. Então, essa quando ele fala exatamente 2, é isso que você tem que tomar um certo cuidado. Para ele acertar exatamente 2, implicitamente, o que ele está dizendo? Eu tenho que errar 2, tá? Beleza. Bom, se as minhas questões, né? Uma questão ela tem 4 que alternativa. Eu tenho uma única certa e 3 o que? Errada, não é isso? Então, eu tenho 4 alternativas, uma certa e 3 erradas. Então, cada questão, 4 alternativas, sendo uma, né? Vou colocar até aqui, ó. Então, cada questão, ele me fala que tem 4 alternativas. Dessas 4, uma é certa e 3 são o quê? Erradas, beleza? E ele fala aí que vai fazer 4 questões, não é isso? Então, nas 4 primeiras questões que ele quer saber ali, é a probabilidade de ele acertar 2 e errar 2. Então, raciocina comigo, gente.
Imagine que você tem lá primeira, segunda, terceira e quarta questão. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Primeira questão, segunda questão, terceira questão e quarta questão. Então, qual que é a probabilidade dele acertar a primeira questão? É uma num total de 4 alternativas. Não tem que marcar uma em 4? Só tem uma certa. Então, para ele acertar a primeira questão, a probabilidade é uma em 4. E quando eu uso o i, o que você lembrou? Que quando a gente usa o i é o princípio multiplicativo. Então, eu quero acertar a primeira e acertar a segunda, e errar a terceira, e errar a quarta. Então, acertou a primeira, e acertar a segunda, uma em 4. E acertar a terceira, perdão, errar a terceira. Para eu errar a terceira, eu tenho que marcar 3 num total de 4. Então, eu tenho 3 num total de 4. E errar a quarta, então 3 num total de 4. Então, aqui eu estou imaginando, acertei a primeira, acertei a segunda, errei a terceira e errei a quarta questão. Então, aqui eu acertei exatamente 2 e errei exatamente 2. Certo ou errado? Tá certo, mas tá faltando uns detalhezinhos. Olha o que acontece aqui, gente. E isso é o grande pulo do gato nessa questão. Eu, professora Cássia, defini que eu ia acertar a primeira e acertar a segunda. E errar a terceira e quarta. Entretanto, quando eu tenho lá primeira, segunda, terceira e quarta questões, tá? Eu podia ter acertado a primeira, errado a segunda, acertado a terceira e errado a quarta. É uma possibilidade de resultado ou não? Sim. Eu podia ter errado e o quê? Acertado. Também é uma possibilidade de resultados? Também é. Então, olha aqui, eu tenho que considerar todos esses resultados possíveis. Do jeito que a gente fez, a gente escolheu este resultado, só que ele é um num total de resultados que eu tenho. Tá claro isso? Então, eu tenho que analisar quantas possibilidades eu tenho aqui de marcações de 2 certas e 2 o quê? Erradas, tá? Para ficar mais fácil, vou te dar uma sugestão nesse tipo de questão. Pensa com letras. Eu tenho 4 espaços e eu quero ordenar 4 letras, sendo 2 As e 2 Es. Já entendeu? 4 espaços, eu quero ordenar 4 letras, sendo 2 As e 2 Es. Te lembrou um tal de permutação com repetição? Tomara que tenha lembrado. Então, na realidade, gente, como é que eu vou calcular quantos casos eu tenho? É uma permutação com repetição. Beleza? Então, nesse caso aqui, basta você aplicar a fórmula de permutação com repetição. Então, eu vou multiplicar esse cara todo aqui pela permutação com repetição. Como é que a gente faz a fórmula mesmo da permutação com repetição? São 4 letras, então 4 fatorial. Eu não vou repetir 2 As, então divido por 2 fatorial. Eu não vou repetir 2 Es, então divido por 2 fatorial. Então, para você visualizar mais fácil o exercício, pensa nisso. Você tem A, E, beleza? Pensa nessa ordem. Primeira, segunda, terceira e quarta questão. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso ordenar essas 4 letras nesses 4 espaços? É isso que você tem que perguntar. E a resposta disso é uma permutação com repetição. Linda demais, né, gente? Bom, dito isso, gente, aí é só fazer continha. Então, o resultado, né? A probabilidade que eu quero, o resultado é esse aqui. Gente, antes de sair fazendo igual um doido desvairado, dá uma olhada do jeito que o CESP está montando, para evitar contas à toa, tá? Neste caso aqui, gente, pode deixar aqui, só vou recopiar aqui, tá? Só para eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui, tá? Então, no seu caderno não precisa, só estou copiando para ficar mais... eu tenho espaço para fazer resolução. Eu vou deixar essa partezinha de vermelho aqui, só para você lembrar de onde que ela veio. Que ela veio de uma permutação com repetição.
que é a quantidade, é o número de ordenações que eu posso fazer com essas 4 letras nos 4 espaços. Gente, nesse caso aqui eu posso abrir o 4, não posso? Já para simplificar com esse povo. O 3 aqui, ó, 1, 1, 3, 3, então 3 vezes 3, 9. Por enquanto, gente, como eu vou simplificar os 4, eu não vou resolvê-los, tá? Não vou fazer o produto, porque eu posso ter que simplificar ali, então é bobagem. 4, 4 e 4, é a mesma coisa de 4 elevado à quarta, 2 vezes 2, beleza? E aqui de cara, ó, 4 fatorial, abrindo o fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu estou resolvendo parte e parte eu estou deixando indicada. 3 vezes 3 eu resolvi. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 ao quadrado. 2 fatorial, 2. 2 fatorial, 2. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar ao máximo aqui. 2. Aqui, volta, volta, volta. Aqui, gente, esse 2 com esse 2... Tchau, tchau. Esse 4 com 4 ao quadrado, a quarta vai sobrar a quarta a 3. Aqui em cima não tem jeito de simplificar. 9 vezes 3, 27. Deixa eu só ver até uma coisa aqui. Gente, jeito CESP de ser. Só com o numerador você já resolveria a questão. Se você não soubesse essas contas de có, tá? Você já saberia. 4 a terceira, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 64 vezes 2, 128. Então, resposta 27 sobre 128, que neste caso aqui é letra C de Cristo nos ajude, tá? E aí, só por desencargo, escreva isso aqui, que é uma permutação. Opa, ficou agarradinho aqui. Então, escreva aqui isso aqui. É uma permutação com o que, gente? Com repetição. A sugestão que eu te dou nesse tipo de questão, gente, tenta pensar em letras. A é quantas maneiras eu posso ordenar essas 4 letras. Como a repetição, isso é uma permutação com repetição, você vai ter as possibilidades de 2 certas e 2 erradas. Qual que é o erro comum? Deixa eu ver se tem ele aqui. É o 9 vezes 250, sobre 256, né, gente? A letra D de dado do CESP é o aluno que não colocou isso aqui. Ele colocou só esses aqui, só que ele esqueceu que se eu acertar a primeira, acertar a segunda, errar a terceira e errar a quarta, é diferente do que se eu errar a primeira, errar a segunda, acertar e acertar. Isso aqui são resultados diferentes. E qual questão eu acerto e qual que eu erro. Show de bola. Então, questão aí, letra C de Cristo nos ajude, questão bem recorrente aí da prova do CESP, do TRT. Lembrando, né, que os concursos do TRT ficam muito ali entre CESP e FCC, de vez em quando a FCC reina, a segunda, né, sube ali, é o CESP, de vez em quando tem umas xeretas, tipo uma OCP da vida, tem umas assim que vão, né, uma FGV, que vão dando uns palpitacos ali, mas falou em TRT, com certeza a FCC tem uma tradição, depois dela o CESP. Gente, CESP não brinca em serviço. Inegavelmente, de todas as bancas, inclusive da própria ESAF, própria FCC, claro que ele tem as melhores questões. Quando a gente fala em análise combinatória e probabilidade, então, aí que ele ganha 100%. Beleza? Queridos, aproveita que você está aqui me assistindo. Dá um cliquezinho ali, deixa seu like aí, segue a gente no nosso canal do YouTube, Professora Cascotin, também na nossa página no Facebook, Professora Cascotin. Ah, e aqui, ó, os meus estão me lembrando aqui, se você não é cadastrado no nosso site, cascotin.com, corra lá, cadastra bem rapidinho, porque todo aluno, o aluno cadastrado, todo mês ele tem acesso a um curso gratuito, né? Tem hora que é de teoria, tem hora que é exercício, correção de prova, enfim. Cada ano a gente inventa uma moda ali para dar acesso a vocês a cursos bons, com qualidade e, logicamente, custo free zero, né, gente? Para dar aquela super ajuda aí na sua aprovação, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos, ó, não esquece de cadastrar não, tá bom? Tchau, tchau.